Oi, tudo bem com você? Hoje vamos falar um pouquinho na aula de matemática sobre funções. Eu sou a professora Tatiele e vamos lá? Então, nós vamos começar com a função de uma forma mais intuitiva, né? O que seria uma função, onde encontramos em nosso cotidiano e alguns exemplos bem práticos e simples para você entender melhor. O que é uma função? Você já deve ter ouvido falar essa palavra, com certeza, em outros contextos, mas uma função para a matemática nada mais é do que uma associação ou uma correspondência entre duas grandezas. Como assim duas grandezas, né? Então, alguns exemplos que você já viveu. Então, o número de pães que eu compro está relacionado com o preço que eu vou pagar. O número de questões que eu acertei numa prova, numa avaliação, está relacionado com a nota que eu vou tirar nessa avaliação. A medida do contorno de um terreno está ligada diretamente com a quantidade de metros, né, o comprimento de arame que eu vou precisar para cercar esse terreno. A velocidade de um carro está relacionado com o tempo e com a distância que é percorrida, entre muitos outros exemplos que a gente vive na nossa vida, não é mesmo? Falando em exemplo, vamos ver um exemplo bem prático de função e aí vocês vão ver que você já viu isso aqui alguma vez em sua vida, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma tabelinha bem simples, ela está relacionando a quantidade de abacaxi com o preço que eu vou pagar por essa quantidade, tá? Então, ó, um abacaxi, ele custa R$ 3,50. Dois abacaxis, R$ 7. Três abacaxis, R$ 10,50. Quatro abacaxis, R$ 14 e assim sucessivamente. O que a gente pode reparar aqui? Quanto maior a quantidade de abacaxi, maior também vai ser o preço, né? O preço, ele está dependendo da quantidade de abacaxi que eu compro, não é? O que a gente pode explorar disso então? Quando eu compro um abacaxi, eu vou pagar R$ 3,50. Esse a gente pode chamar esse valor de preço unitário, valor unitário, tá? Esse valor unitário nós vamos usar aqui para a gente calcular o preço quando eu aumento a quantidade, tá? Então, quando eu compro dois abacaxis, eu vou pagar R$ 3,50 vezes 2. Três abacaxis, R$ 3,50 vezes 3. Quatro abacaxis, R$ 3,50 vezes 4. E assim por diante, tá? Então, quando eu comprar uma quantidade X de abacaxi, o que isso significa? Significa que eu vou pegar o meu R$ 3,50, que é o meu valor unitário, e vou multiplicar pela minha quantidade, pelo meu X, tá? Se a gente chamar o preço de Y, né? E a quantidade de X, a gente pode descobrir o preço de qualquer quantidade desse abacaxi que eu quiser, tá? Como que vai ficar então? Vai ficar que Y é igual a 3,50 vezes X, tá? O que isso está representando aqui? O preço que eu vou pagar para qualquer quantidade de abacaxi é igual a 3,50 multiplicado pela quantidade de abacaxi. Tá vendo que a gente está associando aqui duas grandezas, o preço e a quantidade? Essa associação nada mais é do que uma função. Então, nós podemos substituir aqui o nosso y, que é o nosso preço, pela variável f de x, tá? O que significa isso? A função está dependendo do x. Quem é x mesmo? X é a quantidade. Então, a nossa função, nosso preço, está dependendo da quantidade e é igual a 3,50x. Tá vendo esse pontinho aqui? Ele é a multiplicação. Você pode deixar ele implícito se você quiser, não precisa colocar o pontinho, só colocar o 3,50 juntinho com o x, tá? Então, olha só que legal. O preço está dependendo da quantidade. Temos aqui uma função, uma coisa simples que a gente vive em nosso cotidiano, né? E falando em relação, em associação, as variáveis, elas recebem uma nomenclatura, elas recebem um nome, tá? Então, no caso aqui, ó, não era o preço que estava dependendo da quantidade? Se o preço estava dependendo de alguém, né, o nosso preço Y, né, ou f de x, pode ser os dois, a gente chama de variável dependente, ele está dependendo de alguém, né? E a nossa variável x
ela é chamada de variável independente. Vamos lembrar, quem é x? X é a quantidade de abacaxis. Está dependendo de alguém? Não, eu posso comprar quantos abacaxis eu quiser. Quem está dependendo é o preço. O preço está dependendo da quantidade. Então, prestem bastante atenção nessas nomenclaturas, tá? O meu y é a minha variável dependente, o preço está dependendo da quantidade, e o meu x, que no caso aqui é a quantidade, ele não está dependendo de ninguém, ok? Muito obrigada por assistirem a aula, espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula vamos treinar um pouquinho, vamos de exercício. Um beijo, até mais!